Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Hoje eu tenho 3 convidados. Os meus entrevistados de hoje serão Jaime Gouveia Vilela Neto, que é desenvolvimento de mercado no sudoeste goiano da Balagro Agrotecnologia, Paulo Marcos Gonçalves, que é RTV Rio Verde da Balagro, e Jones Medeiros da Silva, que é sócio proprietário da Bionutri Rio Verde. E o tema da nossa entrevista será controle biológico da cigarrinha do milho. Jaime, prazer ter você aqui, seja bem-vindo. É um prazer, Divino. É a minha primeira participação aqui e estou bastante satisfeito. Muito obrigado, um prazer ter você aqui. Paulo Gonçalves, seja bem-vindo, Paulo. Bom dia a todos, é uma grande satisfação poder estar falando com vocês aí. Jones, seja bem-vindo. Bom dia, Divino, uma satisfação estar participando aqui, do Agro e Prosa, e obrigado aí por abrir esse espaço aí pra gente. Antes da gente falar do nosso tema, que é o controle biológico da cigarrinha do milho, eu gostaria que cada um fizesse uma breve apresentação de quem é, do trabalho que faz. Jaime, me fala um pouco da sua atuação profissional e também da Balagro. Bom, Divino, eu estou na Balagro há 2 anos e meio, na parte de desenvolvimento de mercado. Atuo na parte do sudoeste goiano, atendendo desde Chapadão do Sul até Itumbiara, O Regional de Rio Verde é bastante importante para mim. A gente atende a Bionutri, que é um canal parceiro aí há muito tempo, um canal parceiro bastante tempo da Balagro. E eu fico responsável pela parte do desenvolvimento de mercado, a parte de levar informação para a turma, fazer uns treinamentos técnicos para o pessoal da equipe de venda, trazer informação, trazer produto novo e sempre estar ajudando no manejo aí para a equipe comercial que está no campo atendendo o produtor. Ô Paulo, o que é um RTV? A maioria dos produtores sabe o que é um RTV, mas deve ter gente que está nos ouvindo aqui que não tem noção do que seja. É isso aí. Bom, o RTV nada mais é que um representante técnico de vendas. Eu sou o elo de ligação entre a empresa, o nosso canal distribuidor, a nossa força de venda, e o cliente, buscando trazer as informações necessárias, as soluções para solucionar os problemas do dia a dia aí, do cotidiano dos produtores. Muito bem. Jones, o que é a Bionutri? Há quanto tempo que ela está no mercado? Fale um pouco da empresa aí pra gente. A Bionutri é uma distribuição Balagro, E a gente tem a parceria há 12 anos, Um pouco antes de surgir a Bionutri, a gente já vinha desenvolvendo o trabalho da Balagro na região. E acredito que a gente foi um dos pioneiros aí desse manejo biológico, Manejo de nematóides, de fundo de solo aqui na região de Rio Verde, Montevidéu. Então a gente está com esse trabalho aí, há 12 anos com a nossa parceira Balagro. Muito bem. Vamos entrar aqui no tema então. Deixa eu começar com o Paulo. Conforme ele mesmo disse, ele é esse elo de ligação técnica, entre a empresa e o produtor rural. Paulo, não se fala em outra coisa no momento a não ser de cigarrinha do milho. O que é essa cigarrinha do milho? Então, a cigarrinha, é um inseto muito pequeno, porém que tem trazido grandes prejuízos para a agricultura, principalmente na cultura do milho, É um inseto que ele causa dano, ele é um vetor de algumas doenças aí que causam tombamento do milho, diminuição da produtividade e tem trazido aí para nós sérios prejuízos ao longo dos últimos anos aí. Ô Jaime, nem toda cigarrinha está infectada, Eu gostaria de saber como é que ocorre essa infecção do milho com os molicutes. Isso, Divino, igual você falou, nem toda cigarrinha está infectada, mas a gente não sabe qual que está infectada ou não. A infecção pelo molicutes na cigarrinha, ela ocorre de forma mútua. Você tem uma cigarrinha contaminada no ambiente e você tem um milho que não está contaminado.
Ao essa cigarrinha chegar na lavoura e começar a se alimentar desse milho, ela transmite molicútios para o milho, e de outra forma, onde que outra cigarrinha chega não infectada e se alimenta do mesmo milho que essa cigarrinha infectou, ela automaticamente se infecta, e ao trocar de planta, ela pode estar contaminando o ambiente, né? Dessa forma, que o pessoal indica que não existe o nível de controle para a cigarrinha. É presença e ausência, porque a gente não sabe qual está infectado ou não. E assim ela consegue transmitir, né, e causar grandes percas na lavoura do produtor. É necessário que o produtor faça uma contagem, um acompanhamento dessas cigarrinhas no dia a dia, à medida que ele viu que tem a cigarrinha lá na sua lavoura? Sim, nós da Balagro estamos trabalhando em toda a regional com iscas, né, atrativas para cigarrinha. Ele é uma folha amarela com uma cola, e essa cor amarela é atrativa para cigarrinha. Dessa forma, o que a gente está fazendo? A gente está colocando ela em áreas de refúgio que a cigarrinha usa, como matas, áreas de brejo, áreas de pastagem e até mesmo área que tem a mitiguera, para o produtor entender que a cigarrinha está ali escondida. Alguns falam, eu tenho mitiguera, eu não estou vendo a cigarrinha na área, mas muitas das vezes ela está escondida no ambiente, protegida, né? E assim que as lavouras começam a aparecer de milho, ela começa a se alimentar. Valendo lembrar que a cigarrinha, ela não se multiplica em outra planta. Ela pelo menos se aloja e se mantém ali. Ela vai se multiplicar, ela vai aumentar populações, ela vai transmitir o vírus da molicútis em plantas de milho, né? Então, esse monitoramento, identificação, observar que ela já chegou no ambiente, é de grande importância que a gente faça as aplicações iniciais no início, devido ao modo de ação da cigarrinha e o grau de dano que ela vai causar lá no final da lavoura, se não for controlado agora no início. E é interessante, Jaime, que você está colocando aí a respeito do milho tiguera, muita gente não tem essa preocupação, infelizmente. Acaba que a lavoura fica feia, né, porque fica com aquele monte de milho ali desnecessário, e isso acaba causando um problema muito sério, né? Isso, porque muitas vezes o negócio falou, não causa uma harmonia legal na lavoura, e também é uma planta daninha que causa competição por nutriente. Querendo ou não, indiretamente ela vai diminuir a produtividade da lavoura de soja, de algodão, do que for, com o milho tiguera, devido a essa competição por água e nutrientes. Além de ser um fator, né, de multiplicação da cigarrinha e está mantendo ela ativa ali no ambiente, se multiplicando. O Jaime, só aproveitando que a gente tá aí na prosa, aproveitar um pouquinho mais do seu conhecimento, qual é o tempo necessário de alimentação da cigarrinha na plântula de milho para ela transmitir esses molicútios? Divino, eu tive a honra de, no mês de janeiro, estar junto com a doutora Suelen, que é uma pesquisadora bastante renomada na região de Chapadões, onde a gente fez várias palestras. E ali eu pude assistir 4 palestras seguidas e ela mostrou que dentro de 1 hora é o suficiente para aquela cigarrinha entrar na lavoura com o vírus da molicútis, transmitir isso para o milho e causar a infecção. Então é muito rápida a infecção do molicútis pela cigarrinha. Então é de bastante importância a gente estar mantendo esse controle desde o início, porque o milho infectado novo, ele vai se manter infectado até o final do seu ciclo. E quanto mais tempo ele se permanece infectado, mais dano ele vai receber e mais percas o produtor vai ter. Paulo, quais são os efeitos e os sintomas do enfezamento do milho? Bom, na verdade o principal efeito, né, a partir do momento que houve a contaminação da planta pelo cigarrinha, ela vai desenvolver um sintoma conhecido como enfezamento, né, enfezamento raiado. E a partir daí a planta começa a perder seus aspectos produtivos. Ela vai diminuir o tamanho da espiga, pode ocorrer o tombamento. Isso aí vai gerar sérias consequências aí, principalmente econômica, né? Porque vai diminuir a produtividade final aí dos produtores. Por que esse nome enfezamento, Paulo? O enfezamento justamente pelo aspecto que a planta fica, tá? A planta começa a ficar debilitada, começa a murchar, principalmente do ponteiro para a base da planta, ela começa a perder coloração, murchar o ponteiro aí e vai perdendo as características aí. Ô Jones, você que já está há muito tempo aí nesse mercado de biológicos, por que os organismos biológicos estão ganhando tanto espaço no mercado atualmente? Divino,
a gente entende que é por conta de resultados, né? Os biológicos realmente têm trazido resultados excelentes, têm trazido benefícios no manejo dessas pragas, insetos, né? De difíceis controle. Então, com esses resultados, né? A gente acaba mensurando isso a campo, esse mercado tem crescido bastante. Então, ele avança por conta que realmente os biológicos têm entregue mais produtividade, mais controle, manejos mais eficientes e, naturalmente, aí esse mercado ele vem crescendo bastante. Jaime, ainda existem pessoas céticas com relação à eficiência do biológico. O manejo biológico, ele funciona realmente? Ô Divino, funciona e funciona bem demais, cara. Porque o manejo biológico trabalha totalmente diferente do manejo químico, né? O manejo biológico ele vem para causar uma doença no ambiente, vamos dizer assim. Se a gente tratar lavouras de milho com Balvéria, é como se a gente estivesse contaminando aquele talhão com a doença da Balvéria, né? A Balvéria é um fungo entopatogênico que se alimenta de insetos. Diferente do manejo químico, ele chega ali, a molécula química atinge o inseto e mata. E como se diz alguns especialistas, depois outras cigarrinhas vêm para o velório. Então, nessa vinda para o velório, né, você tendo o ambiente contaminado por Balvéria, eu tendo condições climáticas favoráveis, eu vou ter a esporulação desse fungo na própria cigarrinha morta. E ali eu vou ter uma recontaminação do ambiente, né? Então, é eficiente por conta disso. Eu consigo manter aquele talhão doente de Balvéria, que é benéfico para o produtor e maléfico para a cigarrinha, diretamente. E indiretamente, a gente também consegue atingir outros insetos devido ao modo de ação do fungo, né? Então, a gente consegue manter esse ambiente contaminado. Então, as aplicações sequenciais, eu mantendo altas populações de esporos do fungo no talhão, eu consigo estar controlando de forma direta e indireta o manejo da cigarrinha, conseguindo assim ter baixas populações dentro do talhão. O produtor achar que ele vai erradicar a cigarrinha do ambiente, que ele não vai ter cigarrinha no talhão dele, é muito complicado. O clima está muito diferente, o modo de multiplicação dessa cigarrinha está bastante agressivo, então tirar 100% da cigarrinha do talhão é meramente dizer impossível, mas manter isso em baixas populações para que o dano seja mínimo é o que a gente está procurando. Esse controle biológico, ele causa de alguma forma resistência a essa praga? Eu digo que uma resistência direta não, por conta do modo de ação. É um modo de ação muito voraz, né? É bastante intrigante a forma que o fungo age. É uma doença em si. Está no ambiente o esporo, a cigarrinha é contaminada por ele, aquele fungo cresce no corpo da cigarrinha, se alimenta dos seus órgãos internos, e ali, né, tem uma nova esporulação. Dentro disso é bastante importante a gente estar usando alternativas, não somente o manejo sozinho da Balvéria, né? Muita gente acha que entra só com manejo biológico vai ser o suficiente porque é novidade no mercado. Também não é novidade o manejo de Balvéria, porém agora o pessoal está vendo o resultado mais eficaz, estão se falando mais sobre isso e o produtor está adotando mais esse manejo. Mas é de bastante importância o uso de organismos, né? Nós também estamos trabalhando em cima de novas formulações, de novos micro-organismos ativos para o manejo dela, para a gente também evitar essa questão de controle e resistência. Ô Jones, uma das grandes preocupações do produtor, além da cigarrinha, é o custo de produção, que nunca na história esteve tão alto. Quando o produtor adota esse controle biológico, ele tem, de alguma forma, alguma redução de custos ou não? Divino, tem uma redução de custo, porque realmente o manejo biológico ele é mais eficiente, né? Lógico, ele casado com o manejo químico, mas a gente vai ter um residual maior, a gente vai ter esse fungo esporulando, ele crescendo, causando essa contaminação. Então as reentradas, né, porque a cigarrinha é um inseto muito migratório, então você pulveriza e às vezes ali passado um dia, 2 dias, quase que a população é a mesma, a gente tem
esse residual, esse fungo trabalhando, esporulando, colonizando, né? Então a gente pode reduzir custos, sim. Então você tem uma melhor eficiência do defensivo, que o biológico também é um defensivo, só que é um defensivo biológico. Então a gente pode tá melhorando essa questão do custo de aplicação para esse manejo dessa praga. Paulo, é possível unir biológico e químico? Dá para trabalhar os dois juntos? Olha, eu sempre digo que, na verdade, são ferramentas que se completam, tá? O manejo biológico, de forma alguma, ele veio para tirar o manejo químico. Mas, na verdade, o que a gente tem observado na prática é quando a gente usa dessas duas ferramentas, usando um bom manejo biológico e um bom manejo químico, a gente tem uma melhor eficiência de controle da praga, principalmente quando nós estamos falando de cigarrinha, que é uma praga muito difícil de controle, né? Então, assim, a gente não pode pensar que uma ferramenta veio para competir com a outra, e sim são forças que se estão visando resultado final aí, que é o controle da praga, melhor produtividade. Então, com certeza, podemos trabalhar as duas ferramentas dentro de uma boa relação custo-benefício aí. Vindo só complemento, só para ficar 100% evidente para o produtor, o manejo biológico com o manejo químico, ele vem a casar com o manejo químico de inseticidas, né? Se às vezes o produtor está com o milho já um pouco maior e quer entrar com o manejo biológico associado ao químico e vai fazer a primeira fungicida dele, ele tem que ficar atento, porque o fungicida, ele é matador de fungos, né? Então essa casada entre fungicida químico e biológico à base de fungos, ela tem que ser bastante analisada por conta dessa incompatibilidade que muitas vezes a gente tem no mercado. Mas com inseticidas químicos, a gente não tem problema na entrada, somente para a parte de fungicida. Então pode acontecer do fungicida diminuir a atuação da Balvéria, é isso? Isso. O que a gente recomenda é fazer a aplicação do fungicida primeiro e após 4 dias a gente fazer a entrada com o biológico na área, mas somente não fazer junto na mesma cauda. Paulo, qual é o melhor horário de aplicação para o manejo da cigarrinha? Olha, manejo biológico, quando a gente está falando aí de Balvéria, a gente tem que respeitar alguns critérios técnicos, tá? Então, pensando no manejo com Balvéria, melhor horário de aplicação é no finalzinho de tarde, tá? Em períodos onde a gente tem a umidade relativa acima de 65%, porque, assim como as moléculas químicas, ocorre também a degradação pelo excesso de luminosidade. Então, quando a gente faz uma aplicação no final do dia ou noturno ali, a gente tem uma melhor eficiência de controle usando a Balvéria. Ô Jones, até que fase do milho nós devemos fazer esse manejo da cigarrinha? Divino, o que a pesquisa traz para a gente aí, que esse manejo ele é de fundamental importância até a fase de V8, que é a fase inicial da cultura do milho, aonde realmente essa planta ela está mais vulnerável para as infecções. Mas o que acontece? Que às vezes essa informação chega ao nosso agricultor e passado dessa fase, às vezes diminui-se muito o manejo. E a gente tem uma situação da infecção, né? Vai causar o enfesamento, mas a gente também tem uma outra situação, que é o aumento da população, o aumento que fica muito grande da população da cigarrinha, e a alta infestação, a gente tem uma outra situação da formação da fumagina. E aí, a excreta da cigarrinha acaba crescendo esse fungo hospedeiro e aí a planta perde muita capacidade dela fazer a fotossíntese. Então, perde muito-se aquelas folhas do bacheiro e aí diminui-se a transferência, né, de nutrientes para o grão. Então, mas o que a pesquisa traz, que é muito importante de fazer esse manejo até V8. Mas aí a gente tem que ter atenção
ao aumento dessa população e evitar esse problema da fumagina, que é um dano também causado pela cigarrinha. Muito importante, Jones, essa sua colocação em relação à fumagina. Quer dizer, ela vai atrapalhar, então, todo o processo, né, de nutrição da planta, de receber os raios solares, né? E isso vai deixar ela um pouco mais fragilizada. Muito importante essa colocação. Ô Jaime, você falou que a Balvéria, ela não é algo novo, né? Ela já é algo que está em evidência agora, mas que já vem sendo utilizada há algum tempo. Só com Balvéria o produtor consegue controlar a cigarrinha do milho? Ô Divino, igual você comentou aí, a Balagro, né, que é uma empresa 100% nacional, criada desde 2004, já está 18 anos no mercado, ela começou com fungos, e a Balvéria não está na Balagro de agora, né? Nós temos a Balvéria já tem bastante tempo, se eu não me engano, ela está desde 2016, ela veio com o registro inicial para mosca branca na soja. E aí, há pouco tempo, assim, há 2 anos, a gente conseguiu o registro no Ministério da Agricultura para manejo de Balvéria também, que a gente focou nesse inseto e teve bons resultados. Então, o manejo de Balvéria ele é bastante interessante, né? Igual comentei na pergunta anterior, somente a Balvéria em si, ela é eficaz contra o manejo da cigarrinha, porém associada ao químico, a gente tem um melhor resultado. Dentro das pesquisas que a gente vem acompanhando, né, mostrou-se aplicações químicos isolados, biológicos isolados, químico depois o biológico, químico depois o biológico, depois químico mais biológico em todas as aplicações. E quando a gente faz a casada químico de contato mais biológico de residual, é onde a gente tem um melhor resultado a curto e médio prazo, ali depois da 3ª, 4ª aplicação, quando você vai fazer o monitoramento na área. É onde você consegue identificar um número menor de cigarrinha, um número menor de encesamento no milho. Devido ao químico chegar e fazer uma ação direta, e o biológico fazer o papel residual, como o Jones disse, perpetuar no ambiente, fazendo com que os índices de cigarrinhas contaminadas aumentem conforme outras revoadas de cigarrinhas chegam na área. E aí, essa associação química e biológica é onde está tendo o melhor resultado. Como o Paulo disse, a gente não veio no mercado, não está no mercado para tomar o lugar do químico, e sim associar e entregar um melhor resultado. É uma complementação, né? O Paulo havia trazido aqui anteriormente, Jaime, alguns fatores que acabam favorecendo a multiplicação, a atuação até da Balvéria. Eu gostaria que você complementasse um pouco mais os fatores ambientais apropriados para a multiplicação da Balvéria no ambiente para que ela possa ter uma maior eficiência. A gente sabe que o manejo biológico ele necessita muito de um clima favorável. E a gente sabe que o nosso manejo de safrinha ele é um clima bastante instável, né? Com bastante chuva no início agora, com possíveis cortes de chuva no mês de abril, né? Então, essa alta intensidade de chuva e umidade agora no início, ela é bastante favorável para o manejo da Balvéria, devido a ter umidade no ambiente, devido a ter chuvas, né? E essa umidade é o que mais é favorável para o manejo do controle. E as primeiras aplicações são as mais importantes para o manejo de cigarrinha. O produtor achar que ele vai começar a manejar a cigarrinha quando o milho ele estiver com 2, 3 folhas, porque ele vê que, eu tô com pouca área foliar, eu vou fazer aplicação na palhada, não tem sentido, eu preciso aplicar na folha, a cigarrinha tá na folha. Mas o manejo de Balvéria não é necessariamente na folha, é o manejo do ambiente. Então, vamos aproveitar esse clima favorável que a gente está tendo agora de bastante chuva e vamos entrar com Balvéria nas primeiras entradas, usando o seu melhor produto químico e usando o seu melhor produto biológico. Nós temos a Balvéria, que tem bastante resultado. Então, esse clima agora está bastante favorável. Lá na frente, o produtor, por conta de outras condições, ele retira a última fungicida, ele deixa de fazer alguma aplicação porque às vezes o clima não está tão favorável para ele e ele procura não mexer mais, né? Então não é por isso que eu vou ter que estar lá na frente incentivando ele a controlar a cigarrinha. Vamos controlar agora no início, porque quanto mais novo o milho é infectado, quanto mais cigarrinha na área, mais ele é contaminado, né? E é diferente do manejo. Eu vou citar o exemplo que a doutora Suelen usou, a entomologista, que se nós 4 aqui fomos contaminados pelo Covid, daqui 7 dias a gente pega
a licença e está livre, né, como se diz, da quarentena. Se nós 4 fomos contaminados por molicutes hoje, daqui 7 dias nós estamos mais contaminados ainda, e nós estamos contaminando uns aos outros. E esse acúmulo ele é gradativo, ele não diminui, ele só aumenta. Então, usarmos agora o clima favorável de chuvas no início da safra de milho para fazer o controle, porque a gente tem o melhor resultado da Bovéria agora. Gente, eu sabia que a prosa ia ser boa, só que ela foi melhor ainda do que eu imaginei. Realmente, eu tenho certeza que depois dessa nossa conversa, o produtor ele vai ficar muito mais informado, ele vai entender muito mais e com certeza ele vai procurar vocês para querer saber mais informações. Jaime, muito obrigado, show de bola nas informações aí, viu? Gostei. Estamos juntos precisando. A Balagro está no mercado há 18 anos para trazer sempre manejos para o produtor. A gente tem um portfólio bastante interessante que vai desde o plantio à colheita, né? Posso voltar aqui depois para falar sobre o manejo de BT em lagarta, falar sobre o manejo de metarrhiza em percevejo de castanho, né? Falar sobre o manejo de nematóide de solo, manejo de fungos de pivô, onde tem bastante problema. Quem planta pivô aí tem bastante problema com fusário, com mofo branco. Então a gente tem bastante coisa aí no mercado e bastante coisa legal para vir ainda, né? O Balagro está sempre investindo em pesquisa e desenvolvimento para poder estar sempre trazendo novidades e ótimos manejos para o produtor rural. Com certeza essa foi só a nossa primeira prosa, a gente ainda vai se falar mais. Jones, brigadão, cara, foi um show. Onde é que fica a Bionutri? Conta pro pessoal aí. Divino, a Bionutri está aqui, né, na Avenida Pausanes, né, saída para Montevidéu. A Bionutri está no campo, a gente tem uma equipe técnica e realmente muito comprometida no campo. E estamos à disposição para ajudar aí o agricultor com esses principais desafios aí, e principalmente quanto ao manejo biológico. Muito obrigado. Paulo, sucesso aí no seu trabalho, muito obrigado pela sua participação aqui, viu? Vini, eu que agradeço a oportunidade aí. E assim como já me propôs, o Jones também, nós estamos aqui à disposição para poder conversar um pouco mais sobre o assunto, atender os nossos clientes. E qualquer coisa que precisar aí, estamos à disposição. Muito obrigado. Hoje eu conversei com esse trio, gente boa demais na conta, com Jaime Gouveia Vilela Neto, desenvolvimento de mercado no sudoeste goiano da Balagro Agrotecnologia, com Paulo Marcos Gonçalves, que é RTV Rio Verde da Balagro, e o Jones Medeiros da Silva, que é o sócio proprietário da Bionutri Rio Verde. E o tema do nosso bate-papo foi controle biológico da cigarrinha do milho. Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast.